Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco em mais este momento, quando vamos entrar em uma porção da sua palavra, que cada um de nós possamos sentir que estamos entrando em Cristo e que possamos tomar cada porção desta e aplicar em nossas vidas. Deus te abençoe. Vamos ler a Escritura. Tiago, capítulo 3, verso 1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Judas, capítulo 1, é o único capítulo, verso 11. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Nós vamos tomar um assunto bem objetivo e queremos intitular Os Ministros e o Povo. Quando se fala em ministros, você sabe que aí tem 5 ministérios que compõem estes ministros. Os ministros e o povo. Nós vamos tomar, como sempre, a mensagem do profeta Irmão Branham. O que seria de nós se não fosse esta mensagem? Na mensagem é uma exposição das 7 eras, ou se você também tem as 7 eras, você também pode ler este assunto aí. É uma exposição das 7 eras, página 174. Se você for ler na mensagem, você vai ler no parágrafo 143. O irmão Branham mostra aqui nesta situação que quando uma organização, um sistema, tem a obra dos nicolaítas, tem também a doutrina de Balaão junto. Isso caminha junto, não tem como fugir disto. Isto é o que foi comprovado pelo profeta Irmão Branham, homem que Deus usou para nos advertir, para nos mostrar como viver este dia, vencendo a contradição de Coré, vencendo o prêmio de Balaão. E você sabe que Balaão ensinou Balaque a lançar tropeço em meio aos filhos
de Israel, ao povo de Israel. O profeta irmão Branham, na mensagem à era de Pérgamo, eu estou lendo a mensagem à era de Pérgamo, parágrafo 160, e na exposição das 7 eras é página 179. O irmão Branham mostra que a fornicação espiritual é o mesmo espírito da fornicação física. Nós poderíamos ler isto aqui, mas eu não vou ler em detalhe. Você pode ler aí na sua casa. Então, é parágrafo 160 na mensagem à era de Pérgamo e página 179 na exposição das 7 eras. Então, você já sabe que a fornicação espiritual é o mesmo espírito, é o mesmo demônio que opera na fornicação física também. E o lugar dos tais é o lago de fogo. Parece simples a gente falando, Mas é uma sentença terrível, que ninguém dos ouvintes se encontre em tal situação. E além do mais, a denominação não é de Deus. Agora, como nós vamos identificar o que é uma denominação? Como age uma denominação? A denominação não é de Deus, nunca foi de Deus e nunca será. A exposição das 7 eras, ainda página 179, e a era de Pérgamo, parágrafo 161. O profeta irmão Branham disse que uma das atitudes, das características que caracterizam uma denominação é que ela separa o povo, separa as pessoas das pessoas. A primeira coisa que a denominação faz é ela separar a hierarquia, os ministros do povo, a hierarquia dos leigos. Separa os ministros do povo. É como se tivesse uma igreja só de ministros e uma só do povo. O que é antibíblico, antimensagem. É um espírito errado, diz o profeta irmão Branham. E separa as pessoas das pessoas. Trabalha muito com o prêmio de Balaão. Ela começa a agradar a um determinado ministro, enviando-lhe um dízimo em um certo valor, para que então aquele ministro receba aquilo e fique preso no prêmio de Balaão. E com isso, quem não é meu amigo, também não deve ser seu amigo. Como você diz que é meu amigo, se você vai na casa de inimigo meu? Mais ou menos assim que a coisa funciona, a coisa trabalha, o espírito trabalha. Então, é um demônio, é um espírito agindo, separando as pessoas das pessoas. Se você vê isto acontecendo, fuja disto, fique bem de longe, não queira ter nada a ver com isto. Ai deles. Aqui na mensagem Influência,
30 de novembro de 63, parágrafo 41, estamos falando os ministros e o povo. Todos nós sabemos de homens no campo hoje, grandes homens. Alguns deles chegam a um ponto, após conseguirem suas congregações, todos em volta de si, eles se sentem tão seguros até o ponto em que pensam que podem até mesmo pecar e ficar por isso mesmo. Nós temos estado sabendo de ministros tomando a estrada errada. E muitas vezes isto é porque eles se sentem seguros disto. Eles têm todos os ministros em torno de si. Todo aquele grupo de ministros que o reverencia. Se sentem seguros, sentem segurança. E que qualquer coisa que aconteça, os ministros estão do seu lado. Isto é porque eles se sentem seguros disto. O povo me deixará passar com qualquer coisa. O povo pode, meu irmão, porém Deus não. Veja, você vai responder para Deus. Você jamais tente, como ministro, tente enganar os ouvidos de sua congregação. Não obstante a quanto eles possam gritar, berrar, ou se comportarem, ou baterem nas suas costas e disserem: a mensagem é maravilhosa. O ministro pode fazer isso. O ministro, ele tem dom. Ele consegue fazer isso. Eles conseguem manipular as pessoas e inventar um tipo de avivamento depois de ter pecado, de cometer pecados e colocar o povo a gritar, a berrar, a glorificar, a baterem nas costas, a pularem e ainda dizerem: isto é maravilhoso. O pregador tem dom, por isso ele consegue fazer isto. Por isso ele consegue fazer isto. Aqui na mensagem, perguntas e respostas sobre Gênesis, parágrafo 119. Vocês sabem, nós às vezes pensamos, porque nós somos uns pregadores, não você e eu, não estou dizendo que isto esteja acontecendo aqui tão próximo, né? Eu não digo, irmão, mas pregadores pensam que, porque são pregadores, que eles são alguém maior do que os membros, os leigos da igreja. Você não é maior. E você não está na visão de Deus mais do que aquele bêbado que foi convertido há 1 hora atrás. Estamos falando os ministros e o povo. É assim que Deus te vê, irmão. É assim que Deus me vê. Então, se eu quero ser ministro, se eu tenho a aspiração a ser ministro, então é importante que eu já saiba disto. Se alguém aspira o ministério, é importante que saiba disto,
Por isso, o apóstolo disse: muitos não queiram ser mestre, não desejem ser mestre, sabendo que receberemos mais duro juízo. Então você não é nada mais do que nenhum dos irmãos na igreja. Você, na visão de Deus, você está igualzinho àquele bêbado, aquele indivíduo que foi convertido há 1 hora atrás. É assim que Deus olha. Agora nós vamos entrar num assunto um pouquinho mais crítico, sobre dinheiro. Sobre dinheiro. A minha intenção não é corrigir. Quem sou eu para corrigir um ministro? Mas eu achei interessante que isto devia ser lido, devia ser falado, e não estou me aproveitando de uma situação. Isso já estava na minha mente há mais de 3 meses. A mensagem O Anjo de Deus, parágrafo 52. Profeta Irmão Branham disse: eu sou pobre. Isso é verdade. Deus sabe que isso é verdade. Correto. Se eu pegasse o dinheiro que me foi oferecido, eu seria um multimilionário. Mas eu prefiro ser pobre e ter favor com Deus do que a melhor casa que você possa conseguir em Toledo. É a cidade onde ele estava pregando naquele dia. Correto? Eu prefiro ter isso, porque este é meu trabalho, servir a Deus. Isso é o que está no meu coração. É isto que deve estar também no meu coração, é servir. Nós estamos aqui aspirando a ser ministro ou já sendo ministros. Precisamos ter esta consciência de que estamos aqui para servir o povo, não é para o povo nos servir. E eu peço a Deus que, se um dia eu avançar este sinal, que Deus me repreenda, ou que Deus me tire da face da terra. Porque neste momento você perde o favor com Deus. Estamos falando os ministros e o povo. Agora no parágrafo 53, ainda na mesma mensagem, o profeta de Deus diz: se você for enganar, se um ministro, 3 coisas, se ele for com engano, ele está arruinado. Ou seja, a primeira coisa é dinheiro, depois mulheres e depois popularidade. Quando ele começa a pensar que é alguém, então está em seu caminho para fora. Correto. Pois somos todos carne, assim como a grama, não há nada de bom em nenhum de nós. A única coisa boa sobre nós é que parte de Deus está em nós. E Ele é apenas a média através de todos nós. Então não há nada um acima do outro. Somos todos iguais. Isto é certo. Filhos de Deus, somos irmãos e irmãs. E eu tenho, com a ajuda de Deus, ficar longe de tal coisa. Destacar este ponto. Então não há nada um acima do outro. Isto é importante nós sabermos disto. Isto quebra
este espírito nicolaíta que tenta imperar no meio do povo de Deus. Então aqui nós já encontramos um bom quadro, todos os irmãos conhecem o assunto. Na mensagem, Deus não chama o homem a julgamento sem antes advertir-lhe. Parágrafo 71, parte do parágrafo, o irmão Brana disse: dinheiro em abundância. E onde há dinheiro em abundância, onde o povo está, na opinião popular do dia, o pecado e a violência sempre se aninham. Aonde se amontoa dinheiro, ali se aninha o pecado. Esta é uma expressão que não tem como fugir disto. Isto é real. Por melhor que seja o homem, por bom que seja o homem, mas quando se amontoa dinheiro, ali também se aninha o pecado. O pecado faz cama. Na mensagem, mas no princípio não foi assim, parágrafo 64, profeta irmão Brana disse assim: agora, em seus dias, ele encontrou pessoas ensinando coisas que eram daquela maneira. Está falando de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos a mesma coisa hoje. E então as pessoas, depois de passarem por todas estas coisas, então Jesus disse: por causa de vossas tradições, os mandamentos de Deus tornaram sem efeito. Por causa dos vossos costumes, das vossas maneiras doutrinárias, a mensagem de Deus acaba tornando-se sem efeito. Os mandamentos de Deus dizem: assim farás isto. E vocês dizem: vocês farão isto? O que ele fez foi a mesma coisa. Eles pervertem os mandamentos de Deus. Eles pervertem a mensagem de Deus. Esta é a mesma coisa que ele diria hoje. E então as pessoas dizem: onde está o Deus da Bíblia? Onde está o Deus da mensagem? Onde está o Deus do profeta irmão Brana? Onde está o Deus de William Brana? Onde está a mensagem do William Brana? Onde está o Deus da Bíblia? Os incrédulos dizem isso. Eu era muito amigo de um velho pregador metodista e ele gostava de cantar uma canção. E a canção dizia assim: abaixamos as trancas, nos comprometemos com o pecado, abaixamos as trancas, as ovelhas saíram. Mas como as cabras entraram? Vou lhe dizer, irmão, a sua resposta quando você cantar a canção: vocês abaixaram as trancas. Este é o problema. Este é o problema conosco, povo pentecostal. Esta é a única coisa acerca disto. Eu não tenho que ter nenhuma enorme reunião para patrocinar. Eu não tenho que ter um punhado de dinheiro. Ninguém me contrata, ninguém me paga. Então eu apenas posso pregar o que está na Bíblia. É um homem livre, não está preso a ninguém, não tem prêmio de Balaão, não tem doutrina de Balaão, não tem denominação.
não tem obra dos nicolaítas, é um homem livre, correto? Ninguém pode me dizer o que fazer. Abaixamos as trancas, nos comprometemos com o pecado, abaixamos as trancas, as ovelhas saíram, mas como as cabras entraram? Apenas abaixe as trancas, elas entram de qualquer modo. Pare de pregar contra estas coisas, pare de falar, de mostrar ao povo estas coisas, e as cabras entrarão, e estes males entrarão no meio do grupo. Pare de pregar estas coisas. É assim que isto começa. É logo você estará envolvido com a obra dos nicolaítas, com a doutrina de Balaão e com a fornicação espiritual. E lembrando que a fornicação espiritual é o mesmo demônio da fornicação física, disse o profeta Irmão Brana. Veio, isto é correto. Nós costumávamos dizer, o velho frio metodista formal, e agora os metodistas dizem, velhos frios pentecostais formais. Isto é correto, é da mesma maneira. Que vergonha para nós! Você entende? Você consegue ver o momento que nós estamos vivendo? Não poderíamos nós também dizer, que vergonha para nós da mensagem? Os metodistas disseram, que vergonha, os pentecostais frios e formais. E hoje nós falamos muito dos pentecostais frios. E nós? Eu estou falando nós como um todo, porque se alguma coisa está acontecendo, fomos nós mesmos quem deixamos cair as trancas. Não adianta ninguém querer bater no peito e dizer, mas eu não permiti, eu não deixei, eu fiz isso, eu tomei uma atitude, eu saí de tal companheirismo, Não adianta, nós deixamos cair as trancas, porque nós tínhamos que estar pregando contra isto toda a vida, durante todo o tempo, sem cessar. É da mesma maneira, que vergonha para nós. O que precisamos é de um reavivamento. Reavivamento não significa trazer para dentro novos membros. É reviver o que já temos. Isto é correto. Isto é correto. E tem mais uma coisa. Você, ministro, irmãos, e os ministros que agora estão iniciando, começando este trabalho, esta labuta, é importante sabermos que o povo pega espírito do ministro. As pessoas pegam espírito umas das outras. Então, por aí você vai medindo as coisas. Quantas pessoas têm sido vítima de espíritos que estavam em certos ministros? E você tomou tanto aquilo na sua vida, a ponto de você ser ungido com aquele mesmo espírito. Eu digo isto porque eu sei o quanto isto tem contaminado, quanto isto tem pegado as pessoas.
Então, reavivamento não significa trazer para dentro novos membros, começar um novo grupo. Não, não é isso. É reviver o que já temos. Isto é correto. Vamos ainda na mensagem Sua Vida Digna do Evangelho, parágrafo 195. O que tira a nossa dignidade neste Evangelho, nesta mensagem? Qualquer membro de igreja. Uma coisa que eu queria só destacar antes de ler o parágrafo, eu pergunto: pastor também é membro de igreja? Sim ou não? Eu acredito que sim. Eu acredito que pastor também é membro de igreja. Sim, senhor. Com certeza. Analise isso. Pastor também é membro. Então, o profeta Irmão Branham diz: qualquer membro de igreja que se coloca ao lado de tal coisa como aquela e chama a si mesmo de cristão, e vai lá fora e vive reticências. E as mulheres cortando os seus cabelos e usando roupas que a Bíblia diz para elas não usarem, homens comportando da maneira que estão, fazendo agora com forma de santidade, bebendo, fumando charutos e se casando várias vezes e se tornando diáconos na igreja e até mesmo pastores. Você entendeu isso aqui? Eles acham que eles são tão santos a ponto de que eles podem praticar estas coisas e Deus passar por cima disto. Agora você diz: mas bebendo, fumando? Mas isso deve ser lá no meio dos denominacionais, formais, e você coloca nomes aí dos quais você pensa. E eu quero te dizer que não. Eu quero te dizer que no meio do povo que fala do profeta Irmão Branham, que diz que crê na mensagem do profeta Irmão Branham, que usa a mensagem do profeta Irmão Branham, também tem tais. Sim, tem também esses indivíduos, ministro, que tem coragem de chamar um outro colega, ir para uma boate, tomar uísque. Rapaz, por favor, não brinque com o povo de Deus. Não brinque com o povo de Deus. Agora você acha que esses demônios, estes espíritos, não passam também no povo? Você já pensou? E com forma de santidade. Casando várias vezes e se tornando diáconos na igreja e até mesmo pastores, e assim sucessivamente. E as pessoas que colocam tais como estes, aquele tipo de vida não é digno do Evangelho. Agora, irmãos, nós, o povo, o profeta de Deus está apertando nós agora. Nós que permitimos, que aceitamos tal coisa, não somos dignos desta mensagem. Não somos dignos desta palavra, desta Bíblia. Por isso Judas escreveu no verso 11 dizendo: ai deles, ai deles. Por isso o apóstolo escreveu dizendo: muitos não queiram ser mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Você sabe o que é isso? Receber um duro juízo? Você pode perder a sua alma, você pode reprovar a sua alma de uma vez por todas, por negligenciar a mensagem de Deus, negligenciar o profeta de Deus.
negligenciar a mensagem tão santa. Meu Deus, que situação! Oh, Senhor, tenha misericórdia. Você já pensou nisto? Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. É o que o profeta irmão Branham acabou de dizer aqui. Coré se achava santo, santo demais. É aí onde ele encontrou a controvérsia da sua vida. É aí onde ele se contrariou a si mesmo. É aí onde muitos corés de hoje se encontram. É porque acham que são santos demais. Acham que são tão santos que não podem nem mesmo tirar uma fotografia ao lado de uma irmã. Outros já vão ao extremo. Não só tiram a fotografia, como abraçam e outras. Então, isto são extremos, mas vamos manter o centro disto, vamos manter a doutrina do nosso profeta. Não vamos criar doutrinas, não vamos pensar que somos alguma coisa. Não há ninguém, profeta de Deus, nós lemos aqui, não há ninguém um maior que o outro. Isso só é na denominação que existe. Nós não somos uma denominação, não é? Então, vamos aplicar, irmãos ministros, irmãos, povo de Deus, vamos aplicar estes parágrafos, estas mensagens, de uma forma mais honesta em nossas vidas. Afinal de contas, quando nós tomamos uma posição com esta mensagem, no dia do nosso batismo, eu prometi ao meu Deus que eu selaria o meu testemunho com esta mensagem, até mesmo com a minha própria vida, se necessário fosse. E agora, será que estamos afrouxando? Será que estamos deixando cair as trancas? Não vamos deixar, não vamos permitir isto, não vamos permitir isto. Nós vamos sim manter a guarda disto. As cabras não têm vez aqui. Isto aqui é lugar para ovelhas, é lugar para pastores, para homens que estão dispostos a servir o povo. É para isto que nós estamos entrando nesta fileira. É para servir o povo. Se não for para isto, então melhor que fosse que pendurássemos uma pedra de mó ao pescoço e nos lançássemos ao profundo do mar. Para que estamos aqui? Para servir o povo, os ministros e o povo. Os ministros estão aqui para servir o povo de Deus. Deus te abençoe, meu irmão, meu amado ouvinte. Não estou aqui para aplicar isto em ninguém, em nenhum ministro. Deus sabe do meu coração, Deus sabe da minha intenção. Então não me faça juízo acerca disto que eu estou falando. Isto já estava na minha mente, como eu disse antes, há mais de 3 meses atrás, de falar sobre este assunto. Isso estava guardado aqui no smartphone. E hoje foi o dia que eu tive a inspiração de falar sobre isto. Os ministros e o povo. Deus nos abençoe. Eu sou povo de Deus. Estamos incluídos neste povo de Deus, nesta família de Deus. Deus conceda vitória em todos os momentos de sua vida. Não podemos ser um fariseu, também não podemos ser um povo
relaxado com a mensagem. Não, precisamos fazer esta mensagem viver. Esta mensagem precisa viver, e viver, ela tem que viver em carne humana. É na minha carne, é na sua carne. Se cometemos alguns deslizes, alguns enganos nesta vida, vamos acertar, pedir perdão com quem erramos e vamos tomar uma posição com esta mensagem, com esta palavra. Deus nos ajude, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Grande é o nosso gozo de sermos o povo por Deus escolhido. Somos nação santa, somos a eleita, povo adquirido. Somos sal da terra, somos luz do mundo, a Bíblia é quem diz. Somos de outra parte, de um outro planeta, de outro país. Esse é o motivo da nossa alegria, esse é o motivo da nossa emoção. E se não bastasse do céu, nós ainda somos cidadãos. Éramos perdidos, Jesus nos achou, na cruz nos comprou com seu sangue puro. Por esta razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Em todo lugar onde a noiva está, Deus está presente. Não nos ignore, não somos melhores, somos diferentes. Contra principados, contra potestades, é a nossa guerra. Somos conhecidos por sermos o povo mais feliz da terra. Este é o motivo da nossa alegria, este é o motivo da nossa emoção. E se não bastasse do céu, nós ainda somos cidadãos. Éramos perdidos, Jesus nos achou, na cruz nos comprou com seu sangue puro. Por esta razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Este é o motivo da nossa alegria, este é o motivo da nossa emoção. E se não bastasse do céu, nós ainda somos cidadãos. Éramos perdidos, Jesus nos achou, na cruz nos comprou com seu sangue puro. Por esta razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Por esta razão é que ser cristão é motivo de orgulho.